O número de mortes por Covid-19 no Brasil já passa de 104 mil. O primeiro país em número de mortes em casos é os Estados Unidos. E dois fatores preocupam nos dois países. E sobre esse assunto a gente conversa com o professor da Faculdade de Medicina da Unicamp, que também é diretor do Centro de Obesidade e Comorbidade, Lísio Augusto Veloso. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da VTV. Essa questão do fator de obesidade, é claro que ela preocupa para várias outras doenças, mas também para a Covid-19 tem sido um fator de preocupação, né, doutor? Boa noite, Luciana. Um prazer participar do jornal. Sim, desde os primeiros relatos que vieram da China no começo do ano, nós notamos que o número de pacientes que desenvolviam quadros graves de Covid eram obesos, tinham diabetes e tinham hipertensão. E isso chamou bastante a atenção da comunidade científica, que logo tentou entender por que isso estava acontecendo, e nós estamos começando a entender um pouquinho disso mais agora. Professor Lício, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente tem uma grande parte da população que sofre com a obesidade e ela também, né, é responsável pela mortalidade em relação a várias outras doenças. A gente sabe, diabetes, hipertensão. Exatamente. Nos Estados Unidos, mais de 40% da população tem obesidade. No Brasil, os números vieram aumentando muito nas últimas décadas. Nós temos hoje um pouco mais de 20% das pessoas no Brasil com obesidade. E, infelizmente, como existe também muita obesidade entre os jovens, os adolescentes, a perspectiva é que para os próximos anos isso aumente ainda mais. Portanto, como o número de pessoas com obesidade é muito grande e a obesidade predispõe a quadros graves de Covid, nós estamos tendo muitas pessoas com Covid, com quadro grave, exatamente porque são obesas. Até em relação aos mais jovens, né, a gente sabe que na Covid-19 a mortalidade é muito maior entre os idosos, mas entre os mais jovens, vocês têm percebido que as mortes estão relacionadas a esses quadros também de outras doenças? Exatamente. No início, como a maior parte dos casos de Covid-19 ocorreram na China, e a prevalência de obesidade na China é bem menor do que nos Estados Unidos e no Brasil, não se notavam tantas crianças e adolescentes com quadros graves. Entretanto, quando a doença chegou aqui na América, particularmente nos Estados Unidos e logo em seguida no Brasil, nós começamos a ver muitas crianças e adolescentes com quadro grave e isso foi rapidamente associado ao grande número de crianças e adolescentes obesos que nós temos hoje. E clinicamente, por que a obesidade acaba se tornando esse fator de risco, principalmente para o coronavírus? Essa é uma pergunta que os cientistas vêm buscando as respostas. Nós não temos uma resposta definitiva ainda, mas eu posso apresentar três respostas que são possivelmente verdadeiras. A primeira é que o vírus utiliza uma proteína que nós temos no nosso corpo para entrar dentro das nossas células. Essa proteína se chama ECA2. As pessoas obesas, diabéticas e hipertensas têm muito mais dessa proteína ECA2 do que pessoas magras. Portanto, é como se o vírus tivesse mais portas para entrar dentro das nossas células. A segunda razão é que particularmente pessoas com diabetes têm níveis de glicose no sangue muito altas e um estudo recente realizado aqui na Unicamp mostrou que esses níveis de glicose muito elevados danificam as células que contribuem para eliminar o vírus, que é uma célula chamada macrófago. E a terceira razão é que tanto pessoas com diabetes como com obesidade, elas têm uma dificuldade muito maior de lidar com qualquer tipo de infecção. Por exemplo, se elas adquirem uma infecção renal ou urinária, é mais difícil de tratar. Se adquire uma infecção na pele, é mais difícil de tratar. Portanto, quando elas adquirem Covid-19, é muito mais difícil de tratar. Agora, doutor, é engraçado, né? Tem uma onda, né, de vida mais saudável, de alimentação melhor, né? Essa onda vem crescendo, mas também os casos de obesidade continuam crescendo, até pela facilidade das comidas mais industrializadas, da falta de tempo das pessoas. Que preocupação que, lógico, todo mundo deve ter, e principalmente já desde as crianças, por conta da obesidade infantil. Obesidade é uma doença crônica. A gente demora vários anos para se tornar obeso. Da mesma forma, quando se trata a obesidade, demoram muitos anos para se conseguir reverter o quadro. Então, seria muito fácil dizer, bom, vamos tratar rapidamente a obesidade, que vai reduzir a gravidade dos quadros de Covid,
Mas não é assim, nós precisamos de mudanças de hábito alimentar. Então, as pessoas que têm obesidade hoje devem se prevenir iniciando gradativamente mudanças de hábitos alimentares, aumentando a atividade física, procurando um profissional de saúde para ver se existe a necessidade de usar um medicamento para contribuir com a perda de peso e assim gradativamente ir corrigindo a doença e diminuindo o risco de desenvolver outras doenças graves, como nesse episódio triste que nós estamos vivendo hoje com o Covid-19. Muito obrigada, professor Lício, pela sua participação aqui no Jornal da VTV e uma ótima noite. Boa noite, Luciana. Muito obrigado.